estamos aqui agora com a Fran, né, nesse segundo episódio. Fran, muito obrigada por ter vindo, tá? Por ter Eu que agradeço. Participar disso tudo. Esse é um projeto da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre várias questões importantes, né? Com relação à questão da atuação da mulher negra nesse mercado da música na cidade de Ouro Branco aqui, né? Então, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, Fran, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação musical, como que é tudo isso para você, a sua idade, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Bom, meu nome é Franciane Leal, tá? Esse é meu nome artístico. Ah, boa. E eu já tenho uns 43 anos já, mas que eu trabalho com música já tem mais de 20 anos. Eu já comecei mais tarde, porque música a gente começa quando é criança, né? Eu comecei mais tarde. O meu primeiro contato mesmo foi com canto coral. Quando eu tava com 19 anos, eu entrei no coral. Aí tinha uma aula de violão de um projeto no centro, da Associação Amigos da Cultura, se eu não me engano. Aí eu fiz uma aula com o Marcelo, que era um professor de violão. Quando eu fazia a aula com esse Marcelo, aí alguém pegou e falou assim, tá abrindo vaga pra aula de música na casa de música, né? Aí eu falei assim, pra violão, mas pra violão já não tem mais vaga. Eu fiquei sabendo que você gosta de violino. Aí eu falei assim, é meu sonho. Eu falei assim, Porque quando eu tinha 11 anos, a televisão uma vez, vi um homem tocando violino, sabe? Aí te chamou atenção? Eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei assim, mãe, eu quero. Minha filha, é muito caro. Aqui nem tem aula de música, né? Aí eu falei assim, então tá, né? Aí eu fui crescendo, mas minha paixão por música sempre foi. Sempre gostei muito de música. É da minha família, a gente gosta muito de música, né? Aí eu fui lá, na bolsa, só que tinha idade. Tinha um limite de idade, eu já tava mais velha, né? Já tinha 2 anos já que eu tava no coral e tinha mais ou menos 1 ano que eu tava com violão. E eu cheguei lá com uns 20, 21 anos e era mais pra adolescente. Aí eu falei assim, que você queria saber violino? Eu falei assim, não. Eu falei assim, mas é pra ter a minha idade. Eu falei assim, não, vem cá, faz o teste que a gente vê. Aí fui lá, fiz o teste, o instrumento, beleza. Aí ele falou assim, a gente tem um problema. Não tem violino. Aí eu falei assim, mas você pega a viola aqui de orquestra, que eu nem sabia o que era uma viola de orquestra. Pra mim, a viola. Viola caipira. Aquela que os violeiros tocam mesmo. Aí eu falei assim. Aí depois, quando souber uma vaga, assim, sobrar uma vaga pro violino, aí você entra. Aí tem 20 anos que eu tô tocando viola. Olha! Gostou da viola mesmo, então, aí. Pois é. Pô, mas que legal. Eu acho, assim, até uma situação meio delicada esse negócio de colocar idade, né, no lance de conservatório, de música. Porque eu acho que o contato musical, ele pode existir em qualquer idade. Mesmo, sabe? Eu lembro que eu me deparei com o Conservatório de Tatuí, né, de música de Tatuí, e eles não tinham essa limitação de idade. E eu acho isso incrível, né? Agora que eles começaram com essa ideia, mas eu acho que é uma coisa de limitar o ser humano ao contato da música, que é uma coisa muito importante, né? Pra sociedade, uma questão cultural, sabe? É o que eu imagino, né? Não sei como é que você vê nesse ponto, sabe? Não, é certo. Assim, no instrumento ele assusta muitas pessoas mais velhas. Porque eles falam assim, ai meu Deus, eu não consigo. Que é tão difícil, que não sei o quê, mas não é assim. Você não vai ser um concertista para poder ir para Berlim ou para apresentar uma Palácio das Artes, mas você pode ser muito bem uma coisa que muita gente não gosta, mas você pode muito bem tocar, você tocar para você em casa, para sua família. Você pode ouvir, gostar e tocar uma música que você gosta, que você viu tipo na novela, num filme, você vai lá e toca. A maior satisfação para uma pessoa que toca, com certeza, é quando ela tá tocando uma música, né? Que ela toca uma música lá e alguém vem e fala assim, nossa, eu conheço essa música é de um filme que eu sei aqui. Porque eu tive alunos que tocavam música, né? E eles ficavam numa satisfação contando, nossa, eu tava tocando tal música e a pessoa reconheceu a música que eu tava tocando, fiquei tão feliz. A conexão da música. Exatamente, eram uns mais velhos, né? Porque música é universal, não tem idade. Exatamente, eu também vejo dessa forma, sabe? E assim, então você já falou o seu primeiro contato com a música, né, e tudo mais. E tem alguma memória especial que você gostaria de compartilhar, assim, com relação à música, o seu, sei lá, uma memória afetiva sua com relação à música?
Memória afetiva? É. Olha, tinha uma vez que eu tava assistindo televisão com a minha mãe. Aí ela tava vendo ópera. Uhum. Eu não sou fã de ópera, não. Não gosto muito, mas a minha mãe sempre amou muito ópera. Uhum. E eu lembro uma vez que a moça cantou uma música assim. Ela fez uma área, mas ela fez uma coisa tão linda, mas é tão linda que ela parecia um anjo cantando. Me deu vontade de chorar. Uhum. E eu pensei assim, meu Deus do céu, uma pessoa chegar no alcance assim na música. Eu lembro que eu era nova, eu era muito emocionada, né? Eu era muito exagerada. Hoje sou mais contida. Mas a música é isso mesmo, a música tem gente mesmo. E ela cantou de uma forma tão linda, que eu e minha mãe, a gente ficou assim. E como que sua identidade racial influenciou a sua trajetória musical, assim? Olha, dessa parte aí, eles falam assim muito, né? Que a música não tem gênero, não tem raça, não, mas tem sim. Tem sim. Uma coisa que eu aprendi na música clássica, assim, coisa, é que a gente não vê muito negro. Uhum. A gente não vê lá. Até que na parte de base, crianças, né? Aí pega a parte social, né? Dos trabalhos. Você vê muitas crianças, muitos meninos, muitas meninas, né? Você vê muitas meninas, né? Pra falar a verdade. Mas à medida que o nível vai aumentando, vão saindo. Aí vão ficando os que têm mais condição, os que têm mais apoio da família, os que não precisam estudar tanto, os que não precisam trabalhar, né? E nisso, essa parte aí, a gente vê meio. As pessoas dizem que a gente tem que se impor nos espaços. Mas também é uma questão de resistência, que a parte social pega muito aí, né? Trabalho, falta de apoio da família, né? Que muita gente fala que música não dá dinheiro, que não sustenta a pessoa. Mas se você souber trabalhar, sustenta sim. Que a gente vê músicos aí trabalhando assim de formas incríveis, compositores, instrumentistas, cantores, né? Que a gente vê muito. Mas essa parte assim que a gente vai mesmo para mostrar, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui, tá? Não esqueçam que eu também faço parte dessa parte. É uma coisa assim meio triste ver que quando eu tava caminhando, eu via muita gente ficando para trás, principalmente os alunos negros mesmo, né? Que não tinham condições, ou que achava que era muito difícil, que não tinha apoio da família, né? Aí foram deixando assim para lá. Então, eu sempre falei assim, não, eu quero mostrar assim para ser aluno, as alunos mesmo, porque professores de música negra eu só fui ter assim anos depois, assim, poucos, assim, né? Mesmo na escola eu falava assim, não, eu quero mostrar para os alunos. Ó, tem professor preto sim, tem professor negro sim, a gente tá aqui, a gente estuda, a gente tá aqui, se você quiser ser o que você quiser na música, você pode ter apoio, você pode ter bolsa, você pode chegar até Berlim, Alemanha, Estados Unidos, você pode ir pra Júlia, você pode ir pra onde você quiser. Ninguém te impede se você quiser. Eu sempre quis essa parte, que assim, pra mim sempre foi mais claro. E era uma coisa que eu via muito, eu não via muitos alunos assim que nem eu, nem negros, assim, no meio, assim. Então, via mais homens. Essa é uma parte que a gente vê muito ainda na música clássica, mais homens. Mulheres agora tem um pouco mais, com certeza, né, que abriu o leque, né, mas quando eu comecei assim, eu via muito homem assim, negro assim, pouquíssimos. E o que te instigou assim a quebrar essa barreira, assim? Foi se tornar referência assim, para as pessoas? Como é que porque eu não via, né, eu falei assim, deixa eu mostrar pro povo que a gente tá aqui, né. Boa. Isso mesmo. Eu não tô vendo ninguém, então deixa eu mostrar. Olha, tem aqui, tem eu. Às vezes pode ter mais outras pessoas que se inspirem mais tarde. Tinha outros também que eu me inspirava. Eu via assim, eu falei assim, tá aqui, gente. A gente não sumiu, não. A gente faz parte da população. A gente gosta de música. É isso mesmo, é mostrar mesmo, ocupar os espaços. Até que é o que a gente fala, é desafiador demais, obviamente. É muito desafiador. Mas é uma coisa que a gente vai tentando quebrar pra se tornar referência e perpassar por outras pessoas, né? Exatamente, não ficar sempre aquele bolinho, aquela panelinha, aquela coisa igual, né? Sim. A diversidade faz parte. Sim. E enquanto mulher negra, qual que é a diferença, assim, também disso tudo? Mulher mesmo, gênero, sabe? A diferença, por exemplo, como você mencionou sobre vários homens ocupar a maior parte dos espaços, né? Tem essa coisa. Mas a mulher negra também tem
A gente tem que entender que tem um peso, né? Pra mulher, quando a mulher é branca, já tem uma coisa. Pra mulher negra é mais difícil ainda. Sim. A gente tem que fazer, tem que estudar mais, você tem que se impor mais. E a questão do racismo que pega também, principalmente na parte da música. Eles falam que não, mas se eu fosse tocasse samba, não enchia tanto o saco. Se eu fosse pagode, ou se eu fosse do funk, né? Não desmerecendo esses ritmos, mas o povo acha que o negro tem que estar só nesses ritmos. Não, a música não é universal, a gente tem que estar em todo lugar. Ou então só no jazz, né? Como eles falam, né? Mas a gente tem que estar na música clássica, a gente tem que estar no hip hop, não só onde eles acham que a gente tem que estar. Então a mulher negra e o machismo pega muito, muito mesmo na música, né? Porque eles acham que só os homens que sabem fazer música. E tem a gente, pelo longo da história, a gente tem histórias incríveis de compositoras, não só no clássico, também no rock. Quem inventou o rock foi uma mulher, não é? Isso mesmo? Então a gente vê coisas incríveis que as mulheres são capazes, assim. Então, deixar esse espaço só relegado aos homens, e às vezes até só os homens brancos, é um crime. Porque a musicalidade nossa, principalmente, seja ela africana ou seja dos descendentes em qualquer país, a gente sabe, a música faz parte das pessoas. Então, os negros, eles têm direito de passar por esses espaços, né? De mostrar a musicalidade dele. As mulheres também, principalmente as mulheres negras, que elas têm uma contribuição musical, principalmente no Brasil, incrível. Impressionante. Com certeza. E falando assim, pegando nesse ponto, quais são as suas maiores referências, assim, de mulheres negras? Olha, geralmente eu pego muita referência de todo mundo. Eu não pego assim não, mas tem... Pra mim, a minha paixão, né, que eu desde criança que eu gostava muito da Billie Holiday, da Ella Fitzgerald, também gostava. Whitney Houston, meu Deus. Eu amava Whitney Houston, gosto dela até hoje, eu amo Whitney Houston. Nossa Senhora. Aqui em Ouro Branco, uma pessoa que pouca gente sabe, mas quando eu tava mais velha, assim, eu pensava assim, que eu queria desistir, que quando a gente é música, a gente vê essa dificuldade, a gente quer muito desistir no meio do caminho. Eu pensava assim, eu tava mais velha, ver aqueles gurizinhos tocando melhor que eu penso assim, vai dar, não. Aí eu conheci a Dona Jandira. Pensei nela, agora que você falou. Eu conheci ela uma vez, um encontro de corais que eu fui, acho que foi pra Carangola. Tava indo pra Carangola, um encontro de corais, e ela foi acompanhando a gente, que ela ia tocar e tocar uma música. E eu vi que ela tocava muito. Ela era muito inteligente, tinha tanta música, tinha uma voz tão bonita. Eu falei assim... Aí a pessoa falou quantos anos ela tinha. Eu falei assim, nossa, com essa idade? E ela foi, não quis nem saber, e tocou. E depois ficou famosa, o povo querendo, Dona Jandira, Dona Jandira. Eu pensei assim, nossa. E eu aqui, com os meus 20 e poucos anos, me achando assim, menos que nada. Dona Jandira, muito mais velha que eu, até mais velha que minha mãe. Foi lá e fez, aconteceu, apareceu na televisão, foi convidada. Eu falei assim, gente, eu falei assim, por que eu não posso também? Exatamente. Ela, pra mim, que eu tava com uma crise de identidade, principalmente com a minha idade, né, na parte da música, pra mim foi uma inspiração pra não fazer, desistir nem nada. Isso é excelente. A gente acaba vendo essas referências, né? Na hora que você falou que ia mencionar, eu falei assim, acho que é a Dona Jandira que vem aí. Tava imaginando isso aí. Não, a Dona Jandira, incrível. Vi ela, a gente cantou, ela cantava no coral, ela chegou a apresentar algumas vezes um coral que eu cantava, que era Voz da Serra, né? Sobre a regência do Nilson, né? Aí a gente cantou com a gente, eu lembro uma vez que a gente foi cantar na praça de eventos, tinha uma casa da África. Eu adorava aquele espaço. Porque eles sempre trazem uns músicos mais underground, né? Pra lá, né? Aí eles um dia chamaram ela lá pra tocar lá e todo mundo amou. Que ela subiu no palco, nem tava programada. Ela foi, cantou e todo mundo tirando foto. Depois começou a chover convite pra ela, que eles tinham... acho que alguém gravou e colocou na internet. Aquele foi um momento incrível. Um momento marcante. Foi. Como que você acredita que a música ela pode unir e empoderar a comunidade negra e a comunidade feminina aqui em Ouro Branco? Agora vamos falar um pouquinho da cidade de Ouro Branco aqui.
Olha, contato assim com a comunidade negra aqui, ela é mais complicada essa parte aí, porque ela é muito espalhada, né? Então, ela tá espalhada mais nos gêneros musicais, né? Eu acho que uma coisa interessante seriam festivais, né? Que eu acho que até o meu irmão bateu na tecla, devia ter uns festival de música aqui, né? Fazer tipo uma associação, né? Não é bem uma associação, tipo um sindicato, igual que já quiseram criar aqui um sindicato de músicos, né? Porque tem muito músico bom aqui que eu não conheço. Isso E é parece fato mesmo. assim que eu nem vejo, nem parece como eu fico muito em casa, né? Que eu fico mais na minha bolha, né? Que essa é uma coisa, eu acho que todo músico aqui de Ouro Branco devia sair da sua bolha. E se arriscar mais, conhecer mais, se despir dos preconceitos musicais, que isso pega muito aqui também, né? Tipo, a galera do sertanejo não quer nem saber da música clássica. O povo da música clássica não quer distância da música popular às vezes, ou então funk. Funk, então, coitado. Se fale, né? É o que mais apanha. É o que mais apanha, né? E eu descobri que tinha hip hop aqui, eu não sabia. Tem um... Não que é um negócio na Praça das Rotas? Exatamente. Uma batalha de rimas. Não Galera, sabia demais. que tinha isso aqui. Eu sabia que tinha os funkeiros por causa de contato com menino de escola. Os meninos da escola. Quando eu cheguei a dar aula de música, eu dei aula durante um tempo do Instituto Vencer, né? Que eu dava aula de canto coral lá. Aí eu perguntava, eu falei assim, qual é o estilo de música? Primeira coisa que eu perguntava para meus alunos, qual é o estilo de música que vocês mais gostam? Né? Que eu não tentava impor o que era a música, não. Eu perguntava para ele, porque eu queria essa troca, né? Qual estilo? Aí eu falava, sertanejo. Eu fiquei impressionada de ver que gostava de funk. Que eu sabia que funk, mas eu sabia que fazia esse funk aqui. Eu não sabia do hip hop, eu não sabia da batalha de rimas. Que eu, sim, mais ou menos eu sabia mas como eu disse de novo, a minha bolha, né? A música clássica, o sertanejo, que a gente vê muito aqui, né? Também, né? E às vezes, diz que tinha até grupo de axé, que eu sempre lembro que tinha um grupo de axé que não tem mais, aí disse que voltou. Aí eu acho que essa parte, assim, pra gente poder, tipo, mais festivais, né? Uma associação, um lugar onde os músicos se encontrassem e se conhecessem, principalmente os negros, né? Que eu sei, mais ou menos aqui, os poucos que eu encontrei, assim, tem a Cássia, né? Que eu conheço, a Cássia. Sempre muito bem comentada. Faz mais música popular. Tinha uma banda que eu lembro que tinha, que era acho que era o Indie Cold, que era do Guilherme. Eles faziam era rock. Então, se o pouco você vê assim, talvez eles estejam mais voltados pro rock sertanejo. E se tiver o funk, ele tá relegado lá para aqueles bairros lá no fundo, porque eles têm aquele receio, aquele preconceito que o povo tem. Então eles ficam só lá no canto deles. Então a gente nem sabe que eles estão lá. Então talvez uma forma de conectar mesmo esses grupos que são espalhados, né? Principalmente a comunidade negra mesmo também, que diz que tem quilombola aqui. Eu tenho certeza que eles fazem música, folia de reis, não é? Que é uma herança, né? Também, né? Que a gente vê muitos negros na folia de reis, que, né, faz... e o Folia de Reis, ele é como se fosse ele, a banda de música que a gente vê também, né? Então, eu acho que falta conexão. Agora fala um pouquinho mais sobre os seus trabalhos musicais, a sua carreira, suas perspectivas, o que você já fez até então, Bom, eu toquei durante mais de 10 anos, né, na Orquestra de Câmara da Casa de Música, né? Eu participei de alguns festivais de canto de coral, né? Não saí pra fora do estado, não, eu fiquei no estado, né? Também a gente viajou muito com a orquestra, né? Pra tocar também, né? Aí, então, eu fiquei mais no nicho, mais ou menos assim. Perspectiva que eu tenho eu quero crescimento musical mesmo, né? Influenciar, né? Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com criança, né? Legal demais. Né? Aí, coral, né? Eu tô estudando, fazendo os cursos, né, para poder me aprimorar melhor, para mexer mais com coral. Agora que eu quero mexer mais com coral, formação infantil, né, e levar, porque uma coisa que a gente não vê muito é canto
coral infantil, né? A gente vê assim, mas a gente vê corais na igreja. Então eu acho assim que tá faltando muita. Sim. E um jeito de inserir também, né? As crianças, né? Então eu queria esse crescimento da música, a música fazendo parte da infância. E se ela quiser mais cedo fazer outra coisa, tudo bem, mas ela fala assim, não, eu cantava, eu fazia parte de um projeto, eu viajei muito e mostrar as pessoas para conhecer o trabalho, né, de canto, até mesmo que a gente vê com adultos, né, que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, né, aí eu tenho essa perspectiva de trabalhar mais com canto coral infantil, né, para mostrar para fora, em escolas, em igrejas, em outros lugares, incentivar mesmo, porque quando eu era mais nova eu via muito coral infantil. Quando eu comecei canto coral, eu lembro que uma vez eu viajei e fui, tinha uma base de 45 corais apresentando. Desses 45, 15 eram de crianças. E da última vez que eu fui num festival, era uma base de 30 corais. Desses, só 2 eram de crianças. Nossa, olha a diferença. E é a base de tudo, né? Então o legal de você mexer com o infantil. Além de que a gente sabe que a música trabalha para além da música, né? Então, assim, você começar desde o berço, vamos dizer assim. Da base. Essa é a perspectiva que eu quero, trabalhar a base mesmo, pra frente, para poder mostrar, né, o canto coral. Assim, não é difícil, é bom, é divertido. E você, se você quiser, você pode até fazer carreira, porque dali muitas vezes a pessoa vai para um instrumento ou para uma faculdade de música e fala assim, não, eu gostei. Ah, não, minha professora, quantas vezes eu já vi e falei assim, não, meu professor, eu achava que música era difícil, mas meu professor falou assim, nossa, você tem uma voz boa, você pode pensar em se profissionalizar, não é? E é isso que faz diferença. Eu penso em trabalhar assim, com isso. Legal demais, legal demais. E pensando nesse lado assim, o que você deixa de motivação para uma criança, para uma pessoa que quer entrar e se profissionalizar na música, ou quer só se divertir, e para as pessoas negras também nesse mercado? Não ter medo da música, gente. A música não é um bicho-papão. A música não é um bicho-papão. Até aquela que você canta no chuveiro desafinado é música. É música. Não ter medo. Se você quiser se profissionalizar, às vezes muita gente começa na igreja, nos corais da igreja, ou projetos sociais, né? Ou aquela sua aulinha de violão que você queria só para poder dedilhar aquele Metallica. Ou fazer aquela musiquinha sertaneja para tocar com os amigos, no aniversário da sua prima. Isso tudo é música, isso tudo faz parte. E a pessoa não precisa ter medo da música. Se você quiser se profissionalizar, tem profissionais incríveis. Incríveis. Que começaram lá embaixo, achando que não ia ter apoio, que não ia conseguir, eles já estão lá em cima. Se a pessoa quiser, ela consegue sim. Consegue sim. Com apoio. Hoje é muito mais fácil o alcance à música, a profissionalização da música, porque a música deixou muito de ser vista como uma coisa elitista, mas a gente vê mais ela como integrada no meio social. Né? Faz uma diferença muito grande para a cultura, né? Nossa, é incrível a parte como a pessoa começa a se envolver com música, né? Ela quase meio que consegue ver o mundo de outra forma. Ela começa a ver a música daquele filme. Essa música minha mãe cantava pra mim. Aí ela lembra. Olha, meu avô adorava tocar essa música no violão. Aí ela começa a perceber que a música estava em volta dela. Desde quando ela era pequena, né? Ela começa a perceber que a música estava ao redor dela o tempo todo. E que fica marcante mesmo. Não, essa parte, assim, eu acho assim, impressionante. Não, muito massa. E tem alguma... Não sei se você faz músicas autorais, como é que é? Você pretende também fazer com a criançada, vamos pensar assim? No canto coral também, compor algumas coisas ou... Eu penso em compor alguma coisa assim para as crianças, né? Porque às vezes a gente... Com esse negócio de a gente não vê muito canto coral, a gente não vê banda de criança, né? Porque pega naquela parte da exploração infantil, né? Porque as pessoas não sabem separar, né? Então a gente não vê mais cantores mirins, a gente não vê bandas de criança, canto coral, né? A gente não vê crianças cantando, né? A gente vê assim, a gente vê mais nas redes sociais, TikTok, YouTube, né? As redes, a gente vê assim que elas fazem por elas, né?
Ah, sim, eu tenho vontade de trabalhar com a parte autoral, trabalhar com alguma coisa autoral, mas voltada assim, como se fosse uma identidade da cidade, porque a gente vê muito que Ouro Branco não tem, a gente não tem mascote, a gente não tem uma peça como se fosse turística, a gente meio que não tem muita música voltada para a cidade, né? E toda cidade tem, né? Seja ela pequena ou grande, né? Faz parte. Aí eu penso sim em criar assim, alguma coisa. Eu tava tentando criar uma lá, mas achei muito difícil, eu joguei pro meu irmão. Um casco salvando. Aí joguei... Mas é verdade, a gente tem muita riqueza por aqui, sabe? Riqueza. Pois questão é. histórica, tem a serra, tem várias coisas relacionadas à paisagem ou coisas do tipo que pode, tipo, incrementar muita coisa, sabe? Relacionada à música, à cultura local, né? É uma coisa, só uma observação que muita gente que quando eu participei de festivais, inclusive conversei com muita gente que vinha de fora, vinha pra cá, eles falavam assim que eles ficavam impressionados que Ouro Branco tinha uma veia musical muito grande. Que aqui a parte musical era muito boa, que tinha muito músico e muita gente que era educado musicalmente falando, e que ele ficou impressionado de ver como a cidade era integrada à música e a gente devia aproveitar mais isso. Pois é, devia mesmo. Né? Devia mesmo. É igual quando eu fui instrutora de fanfarra do Levindo, né? E a gente sempre teve o marco de descer no 7 de setembro. Só aquilo, sabe? Então eu fiquei pensando, gente, festival de fanfarra e coisas assim, sabe? Até que surgiu, sim, um festival de fanfarra, mas foi, sei lá, ano passado, retrasado, não lembro. Em muito pouco tempo. Então, tipo assim, eu fui instrutora há mais de 10 anos. Olha quanto tempo levou. Ah, você falou da fanfarra, aí se eu lembrar. Eu sempre amei fanfarra. É bom demais. Ver eles tocando o ritmo era tão... Assim, a gente deixava a gente meio agitado, tão envolvido, tão incrível. E era uma pena, a gente só via no 7 de setembro. Pois é. Era uma pena. Eu sempre gostei. Eu também vejo que e assim, você tem que ver o impacto que causa na vida de cada integrante ali, sabe? Ah, com No quesito, certeza. assim, de muitas coisas. Questão social auxilia muito, sabe? Por exemplo, dependendo da situação da pessoa, no sentido de, sei lá, ao invés de estar na rua mexendo com coisas assim, né, que não vai ser bom À pra toa. pessoa, né? Tá ali integrando na música, tá assim, melhorando como pessoa. A música tem um poder incrível, assim, sabe? De perpassar isso tudo. Isso, A com gente tem certeza. coisas muito boas aqui que eu acho que deveriam ser Mais exploradas. proveitosas, igual você falou. Com Mais certeza. explorada. Então, assim, a gente tá chegando ao final aqui, né? Pra finalizar. Queria que você falasse o que você espera desse projeto e, assim, também se apresentar, deixar seu Instagram para as pessoas te conhecerem. Não sei se esse projeto seu com coral com criança, você já tá, assim, com uma ideia mais firmada, você quer falar depois, o nome, sabe, do projeto. O meu projeto, ele tá começando, né? Ele tem pouco tempo agora, eu comecei ele ano passado, aí eu fui através do Fundo Municipal de Cultura, né? Legal. Que eu consegui, né? Aí, agora eu tava pensando, eu tava no início do ano, e eu não consegui pegar escrever ele em outro projeto, aí eu tava pensando em continuar ele por minha conta, e mais pra frente pegar ele e continuar com o projeto, porque como eu disse, eu quero levar pra fora, eu quero muito mostrar, principalmente dos alunos, a música não fica só em Ouro Branco, eu quero levar eles para festivais fora, e para mostrar pessoas fora, os corais infantis não morreram, né? Eles ainda estão aqui, né? Então, eu quero fazer esse trabalho em outros lugares, né? Eu quero fundar outro coral, tô pensando em abrir também um no Luiz Augusta. Legal demais. Tinha um no meu bairro, né? Que eu era responsável por ele, mas ele acabou. Aí eu fiz esse do São Francisco. Mas a minha primeira ideia era no Luiz Augusta. Aí falaram assim, não, faz no São Francisco, porque lá os meninos tinham coral lá, mas ele acabou, porque não tinha ninguém para poder ajudar eles lá. Na igreja tinha muita criança. E uma vez eu fui com o meu coral, eu gostava de ir com o meu coral nas igrejas. Levar as crianças nas igrejas. A gente recebia convite para cantar nas outras igrejas, então a gente ia. Quando eu fui levar o meu coral, do meu primeiro coral, que era o Ministério de Jesus, né? Pro São Francisco, eu vi que tinha muita criança no São Francisco. Quando eu fui à missa, lá na missa, tava cheio de criança. Era um dia da missa das crianças, que eles têm todo mês lá. Eu falei assim, gente, mas
como tem criança aqui, né? Você já pensou, nossa, agora é o prato cheio. Eu falei assim, nossa, vocês não tem ideia de montar um coral aqui, não? E eles cantavam junto com os meus meninos, eles cantavam, eles sabiam as músicas. Aí eu falei assim, gente, mas vocês podiam ter um coral aqui, né? Aí eu falei assim, a gente tinha, né? Tinha até muita criança, eles até gostavam, mas não tinha ninguém pra ajudar. Aí a pessoa que teve que sair pra trabalhar, ele acabou. Aí os meninos foram saindo e acabou. Eu falei, que pecado. Mas deixa eu te falar, eu tenho uma solução. Né? Aí a ideia tava cozinhando assim na minha cabeça, assim. Quando eu comecei o meu projeto, eu falei assim que e meu projeto também esbarra nessa parte social, né? Música não dá dinheiro, os pais não levam, porque infelizmente a parte que mais pega no coral infantil se não tiver apoio dos pais, ele não acontece, né? Esse foi um dos motivos pelo qual o coral do meu bairro acabou. Falta de apoio dos pais. Aí você tá fazendo trabalho de base, aí você vai na casa, aí você conversa com os pais. Não, eu olho, eu levo, a gente tem um horário, eu sempre falo assim, eu dou lanche a eles. Muitos vão lá por causa do lanche, né? Mas tudo bem. Mas é verdade. Aí eu dou lanche pra eles, a gente faz um lugar todo, a gente combina, tem. Eu olho, fica eu e a pessoa que toca, a gente olha os meninos, não tem bagunça, tem regras, tem tudo. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer assim, a gente tem que conversar com cada pai, ver cada situação, né, pra poder fazer, a gente conseguir fazer o trabalho. Aí quando eu fiz o meu projeto, eu falei assim, a minha ideia é ficar não só com esse coral, que eu tenho uma ideia de fazer em outros lugares, mas o seu a primeira ideia mesmo. Aí eu falei assim, que eu quero montar um coral na sua igreja. Porque aí eu sei que se eu montar o coral na igreja, lá, muitos dos que estão lá vão vir pro meu projeto. Aí fica mais fácil trabalhar com eles, né? Mesmo aqueles que estão lá, falam assim, não, vou cantar só no domingo. Tudo bem. Mas aqueles que quiserem falar assim, não, eu gostei, eu quero continuar, então vem pro projeto. É legal demais, conseguiu achar chato pra chamar todo mundo mesmo. Isso é bom. E aí, suas redes sociais, você tem também site, essas coisas? Eu tenho tudo fechado. Tudo fechado? Então... As minhas redes sociais, o meu é fechado, mas tenho do projeto, que eu trabalho, que eu sempre alimento, ele tá sempre lá, quem quiser conferir, que é do projeto Coral Quero Quero. Que tá no Instagram, desculpa, tá no Instagram, tá lá projeto Coral Quero Quero mesmo, e tem um passarinho lá bonitinho lá, tá? Que é o símbolo do coral, tá? Esse é o meu trabalho lá. Não, legal, a gente vai divulgar isso aí, com certeza, porque é um trabalho com grande potencial, tenho certeza. Mas, Fran, de qualquer forma, muito obrigada, viu? Foi ótimo falar com você aqui, fazer essa entrevista de coração mesmo. Eu que agradeço. É uma coisa que eu tava pensando mesmo há um tempo, e eu acho que a gente precisa se fortalecer mesmo nesse sentido, impulsionar a cultura da cidade, sabe? Eu gostei muito mesmo do seu projeto, fiquei muito interessada nele. Que bom, então vamos trabalhar juntas, já achei alguém pra trabalhar junto. Eu fiquei muito interessada. Olha, eu sou meio militante, eu sou meio barraqueira, sabe? Então... É isso mesmo, tem que ser. Sabe? Eu sou meio briguenta, então por isso que eu fico na minha. Porque na hora que me cutucar, não reclama não. Tá certo, é isso mesmo. Não, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por aqui. Um abraço. Um abraço.